Houston, we have a problem. E foi assim que começou o que se tornaria um dos maiores exemplos de superação de obstáculos e adaptação que a gente já ouviu falar. O retorno da Apollo 13 depois da explosão de um de seus tanques de oxigênio. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E hoje eu vou contar uma história que mostra como o foco, a perseverança e a flexibilidade andam juntos e são fatores fundamentais para se obter o sucesso. Era 11 de abril de 1970, quando a Apollo 13 foi lançada rumo à Lua. O objetivo original da missão era pousar na Lua e realizar ali uma exploração geológica, coletando as amostras de solo, de rochas, e a tripulação, composta por 3 astronautas, James Lovell, John Swigert e Fred Haise, estava animada com a perspectiva de ser a terceira missão a pousar na Lua. Tudo corria conforme planejado, até que, 2 dias depois do lançamento, uma explosão abalou a nave. Houston, temos um problema, disse Swigert, com essa calma tensa que mascarava a gravidade da situação. A explosão de um dos tanques de oxigênio no módulo de serviço destruiu parte da nave, deixando destroços pelo espaço e diminuindo drasticamente os níveis de energia elétrica e oxigênio, mudando totalmente o rumo da missão. Os astronautas eles estavam a mais de 300 mil milhas da Terra. A água, combustível e os alimentos eram escassos e a esperança de alguma solução era praticamente nula. Imediatamente, o controle da missão em Houston percebeu que pousar na Lua já não era mais possível, não era mais a prioridade. Agora, a prioridade máxima era trazer os astronautas de volta à Terra em segurança. E para isso, a equipe teve que improvisar rapidamente. O diretor de voo, Gene Kranz, desempenhou um papel crucial na coordenação desses esforços para fazer com que os astronautas voltassem à Terra em segurança. Ele reuniu ali sua equipe toda e ele transmitiu uma mensagem clara: Failure is not an option. Falhar não é uma opção. Essa frase emblemática encapsulou ali a determinação e o foco necessário para enfrentar esse momento de crise. E ele enfatizou a importância de todos trabalharem juntos e falou: não importa as probabilidades, essa tripulação vai voltar para casa. Vocês e todos da equipe devem acreditar nisso. E os engenheiros tinham treinado para muitas situações, mas nenhuma delas, se igualava ao cenário que eles estavam passando naquele momento. A única parte da nave que ainda funcionava corretamente era um módulo lunar, chamado de Aquarius, que foi projetado para sustentar 2 homens por 2 dias, mas agora ele teria que suportar ali 3 homens por 4 dias, E sem a tecnologia que a gente tem hoje em dia, os engenheiros ali se debruçaram sobre as suas mesas com os mapas, réguas, lápis, pensando em soluções que pudessem transformar aquele módulo em um bote salva-vidas que fosse capaz de trazer a tripulação em segurança para a Terra. E com o módulo de comando danificado, a navegação e a trajetória precisavam ser ajustadas, e a equipe de Houston sugeriu uma trajetória de retorno livre, utilizando ali a gravidade lunar para fazer com que a nave voltasse à Terra. E os astronautas realizaram ali uma série de manobras, algumas delas inclusive manuais, para corrigir esse curso da aeronave. Eles falaram: olha, a gente precisa economizar cada grama de energia. E enquanto isso eles desligavam ali os sistemas que não eram essenciais do Aquarius, eles enfrentavam ali temperaturas que eram extremamente baixas, racionavam comida e água para garantir que eles iam sobreviver até o retorno. Cada gota de água e cada pedaço de comida era contabilizado e dividido ali meticulosamente para que coubesse a todo mundo. E à medida que os dias passavam, um novo problema surgiu. O nível de dióxido de carbono dentro do módulo lunar estava subindo a níveis perigosos. E os filtros desse dióxido, no módulo lunar, eles não eram suficientes para 3 homens por tanto tempo. Então os engenheiros novamente tiveram que improvisar uma solução, utilizando ali os materiais disponíveis a bordo, como sacos plásticos, papelão, fita adesiva, até um pé de meia foi utilizado. E eles falaram: olha, vocês precisam construir um adaptador para se conectar com os filtros dos módulos de comando ao sistema de filtragem do módulo lunar. E o engenheiro falou: olha, sigam as nossas instruções cuidadosamente que vocês vão conseguir. E eles trabalharam novamente juntos, com calma e precisão ali para construir aquele adaptador improvisado. E eles pensaram: olha, a gente não tem escolha, a gente tem que fazer isso funcionar. E no final, funcionou. O nível de dióxido de carbono foi controlado, permitindo ali que os astronautas respirassem em segurança, com mais tranquilidade. E à medida que a nave se aproximava da reentrada da Terra, a energia do módulo de comando acabou diminuindo a um nível tão drástico que não funcionava. E eles não tinham mais o que fazer, porque naquele momento eles precisavam carregar o módulo de comando
a partir das baterias do módulo lunar. E era algo totalmente contrário ao que era pensado quando eles foram lançados à Lua, né? Que era exatamente usar o módulo de comando para carregar o módulo lunar, o sentido oposto, né? E mais uma vez, os engenheiros, de forma criativa, optaram ali por usar um cabo do aquecedor do módulo lunar para cumprir esse papel, orientando ali a realizar diversas conexões, recriando um fluxo de energia para o módulo de comando. E diante dos problemas que foram apresentados e mais de 80 horas de crise que eles estavam ali, nenhum protocolo que tinha sido pensado até então era capaz de atender a tantas ocorrências imprevisíveis, né? O que fez com que os engenheiros estivessem ali o tempo todo replanejando e recriando cenários para garantir a segurança da tripulação. E finalmente, no dia 17 de abril de 1970, a espaçonave entra na atmosfera da Terra e o rádio da nave silencia. E aquele silêncio, ele toma toda a sala de controle e a respiração de cada engenheiro fica ali profunda e silenciosa. E depois de 1 minuto e meio de silêncio angustiante, chega a notícia de que a Apollo 13 chegou a salvo e caiu no Oceano Pacífico e a tripulação foi resgatada com segurança. E a história da Apollo 13, ela traz sim algumas reflexões, alguns pensamentos aqui muito importantes, como por exemplo, quando ela enfrentou a explosão do tanque de oxigênio, a missão original dela era pousar na Lua. E isso foi imediatamente cancelado e uma nova prioridade se criou ali, que era trazer os astronautas de volta e com segurança. Esse é um exemplo de que o foco claro e unificado em um objetivo crucial ilustra como na nossa vida a gente tem que ser capaz de identificar e repriorizar o que realmente é importante para a gente, se concentrando com o nosso esforço na solução dos problemas que são mais urgentes, né? Assim como os astronautas também, na equipe de controle da missão, mantiveram a concentração sobre aquele estresse extremo, a gente deve se esforçar para manter a calma, a clareza mental, mesmo em situações que são ali para a gente mais desafiadoras. O outro ponto importante é a perseverança, é uma lição fundamental. Apesar dos numerosos obstáculos e contratempos que aconteceram ali, a tripulação e a equipe, mesmo a equipe da Terra, eles não desistiram. Eles continuaram buscando soluções, mostrando que a resolução dos problemas requer sim uma determinação, vamos dizer assim, incansável. E essa atitude pode ser aplicada no nosso cotidiano também, quando a gente enfrenta alguma dificuldade. Ao invés de desistir diante dessas adversidades, a gente tem que continuar procurando maneiras de superar os desafios, e essa dedicação contínua que trabalhou ali de forma incansável para encontrar essas soluções criativas, inovadoras e eficazes, serve como um ótimo exemplo para a gente se inspirar e trazer esse lado da persistência, né, da resiliência, para o nosso lado, para atingir o nosso sucesso. E, obviamente, a flexibilidade demonstrada pela equipe ao abandonar ali o plano original e rapidamente desenvolver um novo plano e, obviamente, ir mudando ele ao longo das dificuldades, com mudanças inesperadas que acontecem frequentemente, essa capacidade de ajustar os planos e a estratégia conforme necessário também é essencial para a gente navegar nas situações do nosso dia a dia para a gente conseguir atingir o sucesso. E a resposta rápida a essas emergências e a capacidade de ajustar as nossas estratégias em tempo real são habilidades que a gente pode cultivar e deve cultivar para lidar melhor com as mudanças inevitáveis que a gente vai ter. Hoje a gente vive num mundo assim de mudanças o tempo todo, né? Imprevisível, inconstante, não linear. Então a gente tem que ser capaz de se adaptar. E por fim, como eu estou falando, a adaptabilidade, ela exemplifica aí a criação de um adaptador que eles criaram ali para o filtro de dióxido de carbono, com materiais que tinham a bordo, né? Até como meias, recursos limitados, vamos dizer assim, e acharam as soluções eficazes para o problema que eles tinham. E na nossa vida, a gente também pode ser frequentemente obrigado a improvisar e encontrar maneiras criativas de resolver os problemas com os recursos que a gente tem à mão. A capacidade de aprender com a situação, com essa constante mudança, ajustar os nossos procedimentos, a nossa estratégia em tempo real, é uma habilidade que vai ajudar a gente a se desenvolver não apenas no trabalho, mas na nossa vida pessoal e não apenas no momento atual. Isso é algo que a gente vai usar para a vida toda. Então essa foi a história que eu quis trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí esses pontos que são importantes, como a flexibilidade, a adaptabilidade, saber mudar o nosso planejamento, o nosso foco para o que realmente é importante e que isso traga muitos resultados aí para a sua vida. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, deixe o seu review aqui se você estiver ouvindo por um agregador de podcast, compartilhe esse conteúdo com alguma pessoa, que com certeza isso vai ser muito inspirador para ela. Um abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.